Os Emirados Árabes Unidos acabaram de sair da OPEP. A Índia paga pelo petróleo iraniano usando o yuan chinês. Uma bolsa de grãos dos BRICS está sendo criada para substituir a precificação de commodities pelo Ocidente, tudo nesta mesma semana. A maioria das manchetes chama isso de turbulência de mercado ou volatilidade de mercados emergentes. Mas se você seguir a lógica de para onde o dinheiro vai e quem controla as alavancas, isso é algo muito mais estrutural. Vou explicar por que isso é importante para o poder dos BRICS. Eu sou Anastácia, do Think BRICS, onde vamos além do ruído para acompanhar o dinheiro, a energia e as mudanças de poder que estão moldando o sul global. Sem enrolação, só o essencial. Hoje vamos abordar 4 desenvolvimentos críticos dos BRICS da última semana. Primeiro, soberania energética e realinhamento do mercado de petróleo. Os Emirados Árabes Unidos deixam a OPEP, impactos na ordem energética global. 2. Resiliência financeira e expansão institucional. O motor da digitalização acelera com Belarus, Etiópia e a revolução das moedas digitais. 3. Coordenação diplomática e multipolaridade estratégica. Do espírito de Bandung à presidência do BRICS pela Índia em 2026, o bloco encontra sua espinha dorsal intelectual. E 4. Infraestrutura digital e cooperação para o desenvolvimento. De cabos submarinos à soberania farmacêutica, como o BRICS está construindo a espinha dorsal de um novo mundo. 4 histórias, um fio condutor. Vamos lá! Vamos começar com a manchete que abalou os mercados de energia esta semana. A partir de 1º de maio de 2026, os Emirados Árabes Unidos se retiraram formalmente da OPEP e da OPEP+, marcando um novo capítulo em sua política energética soberana. A OPEP tem sido, há muito tempo, a estrutura pela qual os produtores do Golfo coordenavam a produção e, por meio dela, o preço. Por décadas, essas cotas serviram tanto a uma função geopolítica quanto econômica. Quando Abu Dhabi se afasta, os números de produção se tornam quase secundários. O que Abu Dhabi está dizendo é: agora seguimos nosso próprio caminho. Os Emirados Árabes Unidos reivindicam o direito de definir independentemente seus níveis de produção, conforme sua estratégia de investimento e não coletivamente, governados por acordos que, francamente, nem sempre refletiram os interesses de todos os membros de forma igual. Isso é fragmentação, sim, mas é uma fragmentação estratégica. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a Índia está tomando uma decisão igualmente decisiva. O ONGC Vidas, o braço estatal de exploração no exterior da Índia, está considerando um investimento de 1,17 bilhão de dólares nas camadas de petróleo do pré-sal offshore do Brasil. O pré-sal é a fronteira da exploração de petróleo em águas profundas. As reservas offshore do Brasil estão entre os maiores depósitos inexplorados do planeta. E a Índia, entrando por meio de uma empresa estatal, em vez de direcionar capital por uma grande empresa ocidental, mostra isso. A parceria energética Sul-Sul, que os BRICS vêm discutindo há anos, está passando da retórica para a ação financeira. Agora, há mais. Índia e China estão em consultas ativas sobre a MENA, o Oriente Médio e Norte da África, uma região que um relatório desta semana chamou de forma direta um tesouro de petróleo e gás vital para a estabilidade global. Por que isso é importante? O Estreito de Hormuz, o mais crítico ponto de estrangulamento marítimo, tem sofrido interrupções e os membros do BRICS não esperam que a segurança marítima ocidental solucione o problema. Eles estão construindo sua própria resiliência logística. Aqui está um desenvolvimento que pode passar despercebido por eles, mas com consequências de longo prazo mais profundas. A Rússia e os Emirados Árabes Unidos estão construindo a estrutura para uma bolsa de grãos dos BRICS com o apoio de todos os líderes do bloco, como já contamos para vocês em nossos vídeos anteriores. Mas aqui está o que a cobertura da grande mídia deixou passar. Juntos, a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP, o acordo energético entre Índia e Brasil, as consultas sobre o MENA e a bolsa de grãos. Esses são os pilares duradouros de algo maior. Uma arquitetura energética onde o sul global cada vez mais toma suas próprias decisões. Agora, dê um passo para trás. Qual é o verdadeiro trunfo aqui? A energia é um dos pilares, mas o outro pilar, talvez o mais duradouro, é a arquitetura financeira.
E esta semana vimos avanços significativos em várias frentes. A Bielorrússia iniciou consultas formais para ingressar no novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, o Banco dos BRICS, para simplificar. O motivo é simples: acesso a financiamento para o desenvolvimento fora dos canais controlados pelo Ocidente, em moedas nacionais e sem as condições políticas impostas. E a Bielorrússia não será a última. A Etiópia, que foi recentemente admitida no NDB, já está sendo considerada um marco na participação africana na cooperação econômica liderada pelos BRICS. Enquanto as instituições ocidentais impõem condições e empréstimos ligados à austeridade, o NDB oferece algo diferente: financiamento em moedas nacionais, com foco em infraestrutura e sem amarras ideológicas. É aqui que a situação fica interessante do ponto de vista da arquitetura financeira. A Índia recentemente liquidou compras de petróleo iraniano usando o yuan chinês, processadas pela filial de Xangai do ICICI Bank, um dos maiores bancos privados da Índia. Observadores rapidamente apontam que isso foi motivado em parte por necessidade. As interrupções marítimas tornaram complicadas as liquidações convencionais denominadas em dólar. Mas a necessidade muitas vezes vira hábito e o hábito se transforma em estrutura. E já que estamos falando de desdolarização, um rápido choque de realidade. Esta semana, o Ministério das Relações Exteriores da Índia negou publicamente alegações nas redes sociais de que o país estaria bloqueando propostas de desdolarização nos BRICS. O Ministério respondeu diretamente, dizendo que eram falsas, infundadas e que deveriam ser ignoradas. Então, se você viu isso circulando, agora já sabe, não alimente esse tipo de boato. Um recado rápido. O Think BRICS é independente, sem dinheiro de grandes empresas, sem lobistas, só nós e nosso público. Se você quiser nos apoiar, pense em mandar um super thanks aqui ou usar o link da nossa página Buy Me a Coffee aqui embaixo. Mesmo um apoio pequeno já nos ajuda a continuar. Agora, de volta à história. Quem de fato se beneficia com esse realinhamento econômico? Para responder, é preciso saber onde ocorre o trabalho diplomático. Afinal, acordos energéticos e instrumentos financeiros exigem vontade política, acordo entre instituições e uma visão compartilhada para terem sucesso. Esta semana mostrou que os países do BRICS estão trabalhando nisso. A terceira conferência anual do Conselho de Think Tanks dos BRICS aconteceu na Etiópia, reunindo os Estados-membros e países parceiros para alinhar perspectivas políticas antes da cúpula de 2026. A pauta abordou governança da inteligência artificial, liderança climática e reforma multilateral, não apenas cooperação econômica. Este é um bloco que está construindo uma base intelectual, não apenas um bloco comercial. Pense nisso como um renascimento da Conferência de Bandung de 1955, quando as nações recém-independentes da África e da Ásia disseram: "Nós escolhemos nosso próprio caminho". Os estudiosos de hoje chamam o BRICS de continuação desse projeto inacabado. O tema da presidência da Índia em 2026 coloca as pessoas em primeiro lugar. E a ideia está se espalhando além do próprio BRICS. Senegal, um país interessado em ingressar no BRICS, acabou de recuperar suas minas de fosfato de uma empresa estrangeira, justificando a decisão. E argumentou de forma convincente, como uma questão básica de responsabilidade econômica, que contratos que não servem ao interesse público devem ser revisados. Ponto final. No Peru, uma candidata à presidência tornou a adesão ao BRICS uma plataforma explícita de campanha. 5 anos atrás, isso era impensável. Por exemplo, os BRIC. Nos parece um espaço importante onde teríamos muitos assuntos comerciais, onde poderíamos ampliar e desenvolver ainda mais o que o Peru já tem hoje na área comercial. Nós temos essa aspiração. E isso é porque o BRICS está morto, certo? Por último, mas não menos importante, soberania digital. Esta semana, o Brasil apresentou uma estratégia de 3 pilares para a resiliência das redes de cabos submarinos, os cabos físicos que transportam 95% de todo o tráfego global da internet. Os pilares são o reparo oportuno da infraestrutura, o monitoramento rigoroso de riscos e a diversidade geográfica de rotas para eliminar pontos de estrangulamento sistêmicos. Por que isso é importante para os BRICS? Porque até agora, os cabos submarinos têm sido em grande parte roteados por nós, sob controle jurisdicional ocidental.
Um esforço coordenado para diversificar essas rotas significa que os dados e as comunicações do Sul Global deixam de ficar estruturalmente expostos à supervisão ou interrupção externa. Assim, a soberania digital é construída cabo por cabo. A Índia está usando sua presidência do BRICS em 2026 para compartilhar o India Stack, seu modelo de infraestrutura digital construído em torno do sistema de identidade Aadhaar e da plataforma de pagamentos UPI, como um modelo para os países em desenvolvimento. A oferta para as nações parceiras é concreta. Aqui está um modelo de arquitetura aberta comprovado. Pegue, adapte, faça dele seu, sem depender do Vale do Silício ou de qualquer fornecedor externo único. O UPI já processa bilhões de transações todos os meses. O modelo funciona. Agora, a questão é se os membros do BRICS vão adotá-lo em larga escala. Depois há uma área da saúde. Com a redução do financiamento dos Estados Unidos via PrEPFAR, a África do Sul está recorrendo à Índia e à China para obter lenacapavir, um tratamento essencial contra o HIV. A Índia não só fornece o medicamento, mas também compartilha o conhecimento para produzi-lo localmente. Isso é cooperação Sul-Sul em sua forma mais concreta. Não é uma declaração de cúpula, mas sim remédio na prática. E silenciosamente. A Aliança de Empresários dos BRICS publicou a Declaração de Hyderabad, um roteiro para conectar pequenas e médias empresas entre as economias membros fora das plataformas dominadas pelo Ocidente. As PMEs são a espinha dorsal da maioria das economias dos BRICS. Conectá-las é a revolução discreta, que acontece por baixo das manchetes geopolíticas mais barulhentas. Se esse impulso continuar, e os sinais institucionais indicam que sim, os próximos 12 a 24 meses serão visivelmente diferentes. Novos membros do NDB, CBDCs operacionais, corredores, rotas de cabos submarinos que não passam mais por alguns poucos nós controlados pelo Ocidente e milhares de pequenas empresas nas economias do BRICS, comerciando entre si em termos que elas mesmas negociaram. Nada disso é uma revolução. Tudo isso junto é uma mudança estrutural, e mudanças estruturais não se anunciam. Elas simplesmente se tornam o novo normal. A narrativa dominante diz que a ordem global é estável e que qualquer desafio a ela é desestabilizador. Mas e se estabilidade para bilhões de pessoas sempre significou estar à mercê das decisões de outras pessoas? O projeto dos BRICS, na sua melhor versão, é uma tentativa de mudar isso. Não de forma perfeita, não sem atritos, mas com um impulso genuíno e com o peso de mais da metade da população mundial por trás disso. O que importa não é se o mundo multipolar está chegando. As evidências sugerem que ele já está aqui. A verdadeira pergunta é: que tipo de mundo multipolar estamos construindo? E quem vai ter um lugar à mesa quando as novas regras forem escritas? Me conte o que você pensa. E obrigada por assistir.